Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós voltamos aqui com a Luciene Regina Aires. Quem já teve a oportunidade de olhar nosso vídeo anterior, a Luciene nos deu uma entrevista sobre a importância dos alimentos, né, para a imunidade nesse retorno escolar, né, nessa fase de adaptação escolar. Quem não viu, dá uma olhadinha aí no nosso canal que ela é bem interessante. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre carboidrato e índice glicêmico. E aí a Lu veio explicar um pouquinho pra gente sobre isso. Se isso for interessante para você, se fizer sentido, se inscreve aí no nosso canal, que a gente vai trazer sempre novidades a respeito de educação e coisas necessárias para o desenvolvimento das crianças de 0 a 6 anos. Tudo bem? Lu, obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. Pois é, Lu, a gente já sabe que os carboidratos, eles são necessários porque eles nos dão energia para o nosso corpo. Mas o que são os carboidratos? Carboidratos, exemplos de carboidratos, né? Nós temos os carboidratos simples e os complexos, né? O simples é o arroz branco, a farinha branca, e o complexo é a farinha integral, o arroz integral, grãos integrais, né? Sempre integral. São os mais saudáveis, os mais indicados. O que seriam esses integrais, Lu? Qual é a origem deles? A origem é de todo o alimento, né? Então, que nem a farinha integral, ela vai passar por um processo, ela passa por um processo menor que a farinha branca. Tá, a farinha é o processamento que difere um do outro. Isso, então assim, tá. Por que ela é branca? Tira-se todos os nutrientes, então assim, ficam pouquíssimos nutrientes. Então, o integral, ele tem mais nutrientes do que o branco, ele é mais saudável que o branco, tá? Tem mais fibras, dá mais saciedade. Entendi. E índice glicêmico, que ultimamente está tão em moda, a gente ouviu falar sobre índice glicêmico, você podia falar pra gente um pouquinho sobre isso, Lu? Sim, então o índice glicêmico é o alimento que a gente come e a velocidade com que ele transforma o açúcar no nosso corpo. Então, tem alimentos que o índice glicêmico é baixo, ou seja, a quantidade de açúcar é baixa. Tem alimentos que a quantidade é moderada e alta. Então, o que a gente tem que consumir? Alimentos de baixo índice glicêmico. Tá? Quais são eles? O arroz integral, a aveia, a maçã, o leite, esses são de baixo índice glicêmico. E o de médio índice glicêmico é o abacaxi, a beterraba, a melancia. E os de alto índice glicêmico, que não é indicado, é o arroz integral, arroz branco, macarrão, isotônicos, que são aqueles Gatorade, refrigerante, mel, açúcar. Então a gente tem que evitar esses alimentos, principalmente quem tem problemas de diabetes. Tá. Lu, pra gente, né, diferentes tipos de alimentos podem apresentar índices glicêmicos diferenciados, como você acabou de falar pra gente. Como a gente pode observá-los nas embalagens, por exemplo, e verificar o seu consumo? Então, nas embalagens a gente tem sempre a informação nutricional, né? Então a pessoa tem que olhar sempre essa informação nutricional. O alimento que vem primeiro é a quantidade maior que tem ali, por exemplo, valor calórico total, aí se vier primeiro açúcares, então assim, é um alimento que é cheio de açúcar, né? Então assim, ele vem por ordem, né? O alimento que está no primeiro é o alimento que tem mais quantidade ali. Tá? Então, o que está embaixo é a quantidade menor. Tá, então se a gente pega, por exemplo, a embalagem, o rótulo, aquela primeira informação é o que tem mais nesse alimento, e aí, de acordo, vai decrescendo, vai diminuindo isso. Isso. Tá bom. E assim, como a gente pode organizar, planejar uma alimentação saudável através do índice glicêmico? Então, a gente tem que evitar, que nem arroz, preferir o arroz integral, macarrão integral, evitar que nem refrigerante, suco, sabe, uma alimentação mais saudável possível mesmo, de grãos, né, de leguminosas, que são o feijão, carnes, né, mais cozidas, assadas. Então assim, evitar mesmo doces, balas, refrigerantes, essas coisas que não são saudáveis, né? Tá? Porque isso vai fazer o índice glicêmico, né, no caso o açúcar no nosso organismo,
aumentar. E muito rápido, né? Esse que é o problema. E aí, que nem por exemplo, eu posso fazer um prato, vai, de comida, arroz, feijão, não vou colocar batata, porque é um alimento que são dois alimentos que tem o alto índice glicêmico, o arroz branco e a batata. Então, A batata também tem? Sim, a batata doce não, é um pouco menor, mas a batata sim. Então a gente tem que combinar os alimentos certinhos para não aumentar esse índice glicêmico muito. E aí essa combinação você indicaria procurar um nutricionista para estar fazendo essa dieta para a pessoa? Isso mesmo. Tá. Se a pessoa não tem a condição de procurar esse nutricionista, que a gente sabe que hoje, na situação que a gente está vivendo, qualquer R$1 faz diferença, você tem alguma dica de como a pessoa ela pode montar uma alimentação semanal, rica, com baixo índice glicêmico? Então, ela tem que escolher assim, sempre um arroz integral, um feijão, né, uma leguminosa do grupo, uma carne e sempre legumes e verduras, né? Mas tem que tomar cuidado com essa questão dos legumes, porque alguns contém bastante índice glicêmico, a beterraba, a cenoura, então tem que combinar direitinho, né? Então acho que valeria a pena a pessoa procurar uma nutricionista, nem que fosse, né, de SUS, né? Pra estar dando essa orientação especial, porque é complicado você orientar assim no geral, né? Ainda mais se a pessoa tem uma patologia associada, é complicado, né? Entendi. E Lu, você disse anteriormente que a diabetes ela tem a ver com o índice glicêmico. Você pode falar um pouquinho mais sobre a diabetes, a relação da diabetes e o índice glicêmico pra gente que não entende um pouco sobre isso? Então, esses alimentos, né, que eu falei, eles aumentam o índice glicêmico. Então, o que acontece? O interessante é procurar um nutricionista para estar equilibrando esses alimentos. Porque não é porque a beterraba tem um médio índice que o diabético não vai comer. Então, assim, ele tem que combinar direitinho para que ele coma todos os alimentos, né? Que combine certinho. Então, o diabético precisa mesmo de uma orientação, sim. Tá? Tem que comer de 3 em 3 horas, porque senão pode ter algum problema, né? Então, evitar mesmo doce, evitar alimentos diet, uma alimentação mais saudável possível mesmo, sabe? E me diz uma coisa, Lu, existem muitas crianças que desencadeiam a diabetes no período da infância, de 0 a 6 anos, ou você não tem? Não, até tem, mas não é uma coisa assim, não tenho visto, pela experiência, não tenho visto tanto assim, não. Tenho visto mais crianças alérgicas, né? Ao glúten, ao ovo. Sim. Então, assim como na escola, em outras instituições, em casa, se a mãe ela manter essa dieta com índice glicêmico baixo, a possibilidade da criança mais velha desencadear a diabetes, então, é menor? Sim, aí tem que atrelar uma atividade física, né? É um conjunto de coisas, né? Entendi. Tá joia, Lu. Muito obrigada. Eu espero que tenha feito sentido para vocês. Se vocês gostaram desse vídeo, curte aí e compartilha com seus amigos para ajudar o nosso canal, tá bom? Até a próxima!